Olá a todos, muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, em que horário encontrá-los. Vamos dar um segmento à carta de Tiago, né? A gente fez o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 aí no meu canal e o capítulo 4 que eu vou falar agora. Essa carta de Tiago é uma carta muito edificante para a igreja, né? E também pela saúde na comunhão entre os irmãos, né? E esse capítulo 4 aqui é um capítulo muito importante, como todo, né? Mas é importante pela questão da delicadeza do problema, né? Que é muito comum entre as pessoas, né? Como, por exemplo, essa porção, esses são 17 versículos e está dividido em primeira parte, a origem das contendas, que vai do versículo 1 ao versículo 10. A maledicência, né? Que são dois versículos que Tiago destaca. E a falibilidade dos projetos humanos, do versículo 13 ao versículo 17. Vou fazer a leitura baseada nesses 3 pontos, conforme a Bíblia de Genebra divide este capítulo. Então vou ler primeiro sobre a origem das contendas. Versículo 1. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. A oração, né? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. A oração, né? Muitos buscam por riqueza, né? Mas não buscam por coisas que possam ser chegar mais próximo a Deus, né? Versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é amizade contra Deus? Quando se trata aqui das riquezas, né? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão a Escritura diz, né? O Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, ele dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Devemos sempre chegar à presença do Senhor na humildade, né, gente? Na humildade. Versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então essa primeira parte, né? Sobre a origem das contendas, as ambições que muitas vezes nós, quando vamos pedir a Deus, e aí pedimos mal, né? Porque pedimos
dentro de um propósito que Deus percebe que no coração é algo mais da ambição do que de algo que venha trazer para você, para mim, uma edificação, né, diante de Deus. Às vezes a gente até tem desejos no sentido de obter algo, ou um emprego, ou passar naquele concurso, né? Mas às vezes não é aquilo a vontade de Deus, né, para nós. Por isso que quando a gente pede, mas pedimos também que a vontade do Senhor prevaleça, né? Isso é uma dependência e um aspecto da humildade, né? Então vamos falar sobre 2 versículos da maledicência é condenada. Diz assim: irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Ou seja, quer ficar no lugar de Deus, né? Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, que és quem julgas a outra pessoa, né? É aquele que eu já venho falando em outros vídeos sobre as fofocas, né? Porque a gente repara muito na vida das pessoas, das outras pessoas, e a sua vida está toda irregular, né? A gente precisa parar e guardar um pouco a língua na boca, né? E exaltar mais a Deus e orar justamente por aqueles que estão precisando de oração, né? E sabendo que nós precisamos de oração. Não estamos dizendo que o outro precisa de oração porque nós somos melhores, não. O quanto eu preciso, né, que alguém ore por mim, a intercessão. Quando eu peço a um irmão, né, irmão, ore por mim, né? Não estou passando por um momento bom, né? Não existe o super-homem, né? Não existe o super-homem. Existem pessoas humanas que precisam, né, de outras pessoas, né? Nesse sentido aí que eu falo. No versículo 13 fala da falibilidade dos projetos humanos. Nós somos da terra, né? A qualquer momento partiremos. Versículo 13: e agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos dinheiro, né? Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. A grande verdade. Quem está aqui nesse plano, né? Porque quem é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. É a chama de uma vela, né? Você vai acender uma vela, aquelas aromáticas, né? Ela tem um momento que ela vai se apagar, assim, a nossa vida. A nossa passagem nesse plano, ela é breve. Versículo 15: em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos, faremos isto ou aquilo. Ou seja, a dependência do Senhor, né? Eu costumo muito me preocupar isso quando eu sou do ensino, né? Eu sou professor. Fala sempre para meus alunos, se Deus quiser, gente, amanhã a gente continua, né? Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. A presunção, né? Em todas as presunções, né, gente? Versículo 17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete
o pecado, né? Sempre o bem é um sinônimo do amor, né? Importante essa passagem do capítulo 4 do livro de Tiago. Eu espero que vocês peguem aí a meditação e alguma dessas porções tenham tocado o coração. Que possamos sempre chegar a Deus com humildade e que a sua vontade seja prevalecida em todos os momentos até a hora da nossa partida. Amém? Forte abraço a todos.